Gente, alguma vez na vida de vocês já falaram alguma coisa e se arrependeu logo em seguida? Já deixou escapar um negócio e falou assim, ih, não era para ter falado isso? Ou já falou bravo com alguém, uma coisa assim, você é isso, isso, isso. Falou assim, caramba, por que eu falei isso? Alguém já passou por isso? Ou só eu? Muito obrigada pela solidariedade de vocês. Às vezes a gente fala umas besteiras, né? Às vezes a gente fala sem pensar, às vezes a gente tira a conclusão da nossa própria cabeça. Você já falou alguma coisa que você viu que você feriu aquela pessoa que não era necessário, você quis pular, agarrar aquela palavra, botar ela dentro da tua boca, mas você não tinha como voltar atrás? Difícil, né, quando a gente passa por isso. Mas todos nós erramos, falamos, ou cometemos alguma besteira ao longo da nossa vida. A gente diz o que não deveria dizer, a gente faz o que não devia fazer, a gente erra. Porque o mundo, meus irmãos, ele não é formado por bonzinhos e mauzinhos. Todos nós somos bonzinhos e mauzinhos. Todos nós temos potencial para ser ruim, para caramba, e para ser muito bom. Quando eu penso nisso, eu lembro logo de um personagem da Bíblia. Eu lembro de cara assim em Pedro. Eu adoro Pedro, eu gosto muito de Pedro. Mas quando eu penso que o mundo, a gente erra, todo mundo igual. A gente pode ser bom, mas a gente pode ser mal. De uma hora para outra, eu lembro logo de Pedro. Pedro era descompensado, irmãos. Desequilibrado. Falava besteira do nada. Às vezes era uma bênção. Às vezes era uma vergonha. De uma hora para outra. Assim era Pedro. Jesus chamou Pedro de pedra. E pedra é algo firme, né? Pedra é algo forte. Fala de convicção, fala de base. É algo sólido. Jesus chamou Pedro de pedra. Só que nem toda pedra serve para edificação. Nem toda pedra serve para você colocar algo e fazer algo que vai transformar vidas. Porque existe também um outro tipo de pedra, a pedra de tropeço. E detalhe, Jesus também chamou Pedro de pedra de tropeço. O que faz de nós pessoas convictas, fortes, firmes, inabaláveis? O que faz de nós pessoas com firmeza de fé, que Deus usa para edificar e transformar milhares de vidas? O que faz de nós essas pessoas? Pedra. Mas o que faz de nós pedra de tropeço? O que faz de nós pessoas que escolhem errado? O que faz de nós pessoas que tinham tudo para dar certo, mas viram pedra de tropeço? O que faz a gente escolher ser outro tipo de pedra? Todo mundo tem a chance, irmãos, de se tornar uma pedra de tropeço. Todo mundo. Mas todo mundo também tem a chance de ser uma pedra, onde a partir dela deixa-se um legado. E um legado imensurável. Todos nós podemos ser. Pedro foi pedra. Pedra. Mas quando ele se deparou com um momento que ele não conseguia entender os planos de Deus, quando ele se deparou com isso, ele se tornou pedra de tropeço. Mas pela graça de Deus, sempre existe a oportunidade de um recomeço. Você pode não conseguir mudar o começo das coisas, mas todos nós podemos recomeçar e fazer um novo fim. Pedro teve a oportunidade. E no final ele decidiu ser pedra. Mas pedra para transformação de vida. A ponto de ser tão inabalável que o passado dele não incomodava mais. E o presente dele estava construído em Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 16, 21 e 23. E a gente vai começar a entrar nesse texto para entender o que acontece quando eu não entendo os planos de Deus.
Coisa difícil, irmãos. Coisa difícil, é a minha reação diante daquilo que eu não consigo entender. E eu falo assim, não é possível. Está errado, não. Isso não pode ser o plano de Deus. Não é possível estar passando por isso. Hoje o Senhor tem uma palavra para você que está pensando isso. Mateus 16, 21 a 23. A palavra diz o seguinte: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, fosse morto, ressuscitasse no terceiro dia. Aí Pedro chamou ele à parte e começou a repreender Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Que palavra dura, né? Só que é interessante que um pouquinho antes, um pouquinho acima desse versículo, no 17, Pedro estava com Jesus, Pedro estava com os discípulos, lá em Cesareia, e Jesus perguntou assim: gente, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Jesus estava perguntando isso. E Pedro levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde para ele: feliz é você, Pedro, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Eu digo que você é pedra, Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu, e o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Gente, difícil imaginar um elogio maior que esse dos lábios de Jesus. Olha o que Jesus fala para Pedro: Pedro, que máximo, que incrível! Você recebeu uma revelação do alto. Sobre essa revelação que saiu da sua boca, eu vou edificar minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer sobre essa igreja. Algo que você declarou foi da sua boca, Pedro. Você ouviu Deus. E eu vou dar as chaves do reino. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. E o que você desligar vai ser desligado e de autoridade. Mas, imagina Pedro ouvindo isso. Pedro era um pouquinho arrogante, né? Um pouquinho complicado. Ouvindo isso, Pedro se enche de alegria. Caramba! Obrigado, Senhor. Fico imaginando, né? Caramba, Deus! É isso aí, as portas do inferno não prevalecerão. Logo seguido, descompensado, se sentindo, começa a caminhar para uma virada dramática. Jesus começa a se abrir e fala: gente, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Ele começa a se abrir, falar com eles o que vai acontecer, falar com eles o plano de Deus. O que Pedro faz? Pedro se achou tão bom com o elogio de Jesus, né? Que quando ele escuta um plano diferente do que ele estava imaginando, ele começa a repreender Jesus. Não, Senhor, o que você está falando? Ô Jesus, está doido? Não, ninguém vai morrer aqui não, gente. Ninguém vai morrer aqui. Não escuta o que ele está ouvindo, o que ele está falando, não. Pedro doido, Pedro surtou. Pedro surtou. Jesus fala assim: Pedro, você não pode me impedir de cumprir o plano de Deus. Se você quiser fazer isso, você vai virar uma pedra de tropeço. Sai para lá, Satanás. Que virada, hein? De grande, cheio do Espírito, ouvindo revelação de Deus, para enviado de Satanás para servir como pedra de tropeço. Em poucos instantes. Primeira coisa que a gente aprende aqui: o plano de Deus pode ser diferente que o seu.
Parece óbvio, né? Vou dizer pior. O plano de Deus quase sempre é diferente que o seu. Pode ficar tranquilo. Relaxa aí na tua cadeira. Uma dificuldade que Pedro teve foi ter assumido a postura de que o plano de Deus sempre faria sentido na cabeça dele. Pedro achava que o plano de Deus sempre fazia sentido na cabeça dele, que teria uma lógica humana, até que ele se depara com caos. Não estou entendendo nada. Pedro acreditava que a vontade de Deus era exatamente como ele pensava. Olha que choque! A vontade de Deus é diferente do que eu penso. Pedro entrou em crise. Tudo que está registrado aqui em Mateus 16 era diferente do que Pedro queria, planejava, sonhava para o futuro. Totalmente diferente. Ao dizer que Jesus precisava partir, morrer, sofrer, passar pela dor do Calvário, Jesus ele não estava colocando em votação. Quando ele abre isso para os discípulos, ele não está pedindo a opinião dele. Gente, queria aproveitar que está todo mundo aqui, estava pensando em ir para Jerusalém, ser preso, sofrer, morrer, mas no terceiro dia eu ressuscito. O que vocês acham dessa ideia? Vamos lá, os favoráveis ergam suas mãos. Jesus não estava botando isso em votação, não. Jesus estava dizendo qual era o plano de Deus e isso ia acontecer. Acabou. Ele tinha que fazer isso. Por que Jesus tinha que fazer isso? Por causa do pecado do homem. O Messias tinha que dar a vida pelo pagamento do pecado. A Bíblia diz claramente o salário, o pagamento do pecado é a morte. Ou morria Jesus no nosso lugar, e a gente teria a vida que a gente tem hoje, ou nós teríamos que morrer uma morte que a gente nem teria condição de morrer. Ia ser terrível. A morte da separação total nossa de Deus, para sempre. Jesus precisava morrer. Todos pecamos, meus irmãos. E se você está pensando aí na sua cadeira, olha, eu, graças a Deus, tenho quase nada de pecado. Pecou, muito obrigada. Agora você entrou para a lista de todos os pecados. Porque a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado, faz Deus de mentiroso e peca. Porque Deus disse que todos pecaram. Todos nós pecamos, nós precisamos daquilo que Jesus fez na cruz. Deus é santo, Ele não pode tolerar pecado. Sem derramamento de sangue, não há perdão pelo pecado. Então, esses assuntos que Jesus começa a introduzir, não são assuntos agradáveis de ouvir. Não são. Causa desconforto. A questão para a gente é, como que a gente reage quando a gente descobre que o plano de Deus é diferente do nosso? Vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Tirei férias em novembro com a minha mãe e com pastor Freitas, pastora Camila, os amigos, né? A gente foi para Balneário, a gente foi para Beto Carreiro, né? Altas expectativas de férias, fomos de carro para aproveitar, ir a vários lugares. Beleza, fomos para Beto Carreiro, deu tudo certo. Quando a gente volta para Balneário, no dia que a gente... Aí só chove. A gente conseguiu ir à praia uma vez chovendo. Aí só para não dizer que não ia, fomos meio que chovendo mesmo. Aquelas pessoas com fé. No dia de voltar, a gente foi de carro para ficar mais barato, né? Porque passagem está caríssima. Então vamos de carro, a gente divide. Sabe aquele negócio, né? Aquelas férias assim bem contadinha, né? Aí, no dia assim, a gente alugou um apartamento para todo mundo dividir. Uma maravilha. Até banheiro compartilhado tinha, uma benção. Tá? Trabalhar a intimidade, a comunhão, né? Deus sempre, né, tratando a gente. Aí, beleza. Chegou a hora de ir embora. Na madrugada, que a gente estava arrumando tudo para a gente voltar de carro, aconteceu uma tragédia. Caiu uma barreira na principal saída
de Balneário, mais de 24 carros soterrados, carretas, mais de 34 mortos. E sem previsão de liberar aquela passagem, por causa da chuva. E chuva forte, porque um tornado tinha chegado em Balneário. Eu não sabia se o tornado era a gente, né? E eu ficava, gente, quem é o Jonas dessa? Que aí a gente já resolve e volta para casa. Tudo é verdade, tá? Volta para casa, deixa esse Jonas aí, pelo amor de Deus. E a gente começou uma saga. A saga de não conseguir voltar para casa. Porque a gente estava de carro, não tinha lugar para voltar. Chovendo muito, todas as barreiras caindo. Aí, o carro pode ir para uma rota alternativa e pegar uma balsa. Ai, meu Deus, mas como é que eu vou pegar uma balsa no carro? Isso não vai dar certo, Deus. Caiu uma barreira, a balsa não podia mais. O que a gente teve que sair? Teve que sair do apartamento, buscar hotel. Ficamos mais 4 dias. Mais 3, 4 dias em Balneário. Tudo que a gente economizou na viagem, a gente gastou em 3, 4 dias, para a glória de Deus. Né? Voltei das férias muito mais cansada e muito mais pobre. Foi maravilhoso. E aí, beleza. E procurava hotel e saía de hotel. Aí eu falei, mãe, a gente deve estar treinando para quando a igreja ficar perseguida. Porque a gente faz a mala, sai do hotel, vai, se esconde para outro, vai para outro. E foi fazendo assim. Daqui a pouco, a gente conseguiu achar uma rota alternativa. Que a gente saía de Balneário, ia para Curitiba. Num caminho que durava 3 horas, durou 15 horas. Vai orando por mim aí. Vai orando, tá sentindo a minha vida, né? Queria compartilhar isso. 15 horas. No meio dessas 15 horas, engarrafamento, não sei o quê, começou a temporal. E risco de deslizamento era absurdo. Eu falei, meu Deus, meu Deus. Aí eu falei, peraí. Jesus acalmou a tempestade. Minha mãe está aqui de prova, vocês vão me achar louca, mas eu vou me expor aqui para vocês, não conta para ninguém. O pessoal que está na internet não compartilha. No nome de Jesus. Que é isso? Essa tempestade está pensando o quê? Jesus tem autoridade. E comecei no carro. Tempestade! Comecei a gritar. É ou não é? Minha mãe só ficava assim, ó. Eu não sei se ela estava orando, Senhor, dá sanidade para minha filha, ou se ela estava orando, Senhor, livra a gente. Tempestade, acalma-te em nome de Jesus. Não aconteceu nada. Tempestade, você não está ouvindo? É no nome de Jesus. No nome de Jesus. E eu ficava, no nome de Jesus. A tempestade começou, irmãos, a tempestade começou a fazer assim, ó. Aí eu olhei para minha mãe, tá vendo, mãe? É o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, mãe. Olha isso. E fui lá, feliz. Daqui a pouco. Meu Deus. Fala aí no seu lugar, meu Deus. Daqui a pouco, a tempestade vem, ó. Pá, terrível. Terrível. Parecia que tinha voltado até pior. Eu falei assim, tempestade! Lá vou eu conversar com a tempestade de novo, né? Acalma-te em nome de Jesus! Nada, parecia que estava falando com a parede. Nada. Aí eu comecei a falar com Deus, assim, no meu íntimo, né? Senhor, o que está acontecendo? Eu estou falando, o que eu fiz agora de errado, que a tempestade está acalmando? E aí Deus falou assim comigo, vai ter vezes que eu vou acalmar a tempestade para você passar. Mas vai ter momento que eu vou ter que acalmar você para passar na tempestade. Porque você vai ter que passar na tempestade. Irmãos, deixa Deus te acalmar. Às vezes você está pedindo para a tempestade sair e não vai sair, você vai passar. E você vai vencer, porque eu estou aqui Vivinha da Silva para dizer, você vai vencer. Cheguei um pouco mais pobre, um pouco mais pobre. Um pouco mais cansada, um pouco mais cansada.
mas viva para contar isso aqui para você. Não foge da tempestade, irmãos. Não foge. Deus vai te dar tudo o que você precisa. Você precisa crer. Eu vejo a situação hoje que a gente está vivendo no nosso país, e eu vejo muitos irmãos falando assim: ai, estou desesperado. Ai, eu vou mudar de país. Eu preciso mudar de país. Eu preciso de um lugar seguro. Eu preciso de um lugar que tenha paz. Eu preciso de um lugar para eu ser feliz. Um lugar tranquilo. Um lugar que eu consiga prosperar. Um lugar maravilhoso. Um lugar não sei o quê. Eu falo assim, irmão, você está descrevendo o céu. Porque não tem lugar no mundo que você vai fugir e que você vai encontrar o que você está procurando. Porque o que você está procurando não é um lugar. O que você está procurando é uma pessoa. E o nome dela é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vai te dar paz, alegria, segurança e tudo que você precisa. Não existe lugar no mundo que vai te proporcionar o que só Ele pode te proporcionar em qualquer lugar. Quem está entendendo isso? Para de buscar refúgio onde você não vai encontrar. O seu refúgio é no Senhor. Isaías 55 diz assim, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os seus caminhos não são os meus caminhos. É o Senhor que diz. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Olha aí que notícia boa. A notícia é, você está pensando muito pequeno, meu filho. Eu tenho coisa muito maior. Entenda, Deus não é como nós. Para de achar que Deus é como você. Ele não pensa como a gente pensa, Ele não planeja como a gente planeja, Ele não age como a gente age. A gente precisa entender e acreditar que o caminho dEle é o melhor. Mesmo que eu não concorde. Sabe aquele filho birrento? Não concordo. Segunda coisa que a gente aprende aqui com Pedro. Acreditar apaixonadamente em algo não significa que você está certo. Para de confundir paixão com verdade. Olha o que aconteceu. Pedro falou com paixão, lá em Mateus 16, 22. Senhor, tem compaixão de ti. Quando ele fala que vai morrer. Ele está apaixonado. É lindo. Mais tarde você vai ver um Pedro apaixonado, tirando a espada da bainha para tentar atingir um soldado e impedir Jesus de morrer. Olha que lindo, não é perfeito? Poxa, ele está protegendo quem ele ama. Não é lindo isso? É lindo isso. Só que Provérbios 14, 12 diz que existe caminho que parece certo ao homem, mas no final é caminho de morte. Algumas vezes a gente confunde paixão com verdade. A gente não considera que a ideia que a gente acredita apaixonadamente pode fazer a gente estar apaixonadamente enganado. Cuidado. A gente tem paixões. É possível que a gente acredite apaixonadamente que o nosso caminho é o caminho correto. Mas claramente, para Deus, Ele sabe como é que vai ser o fim da história. O plano dos discípulos era o seguinte: Jesus vai virar um grande representante político deles, e Ele vai transformar a sociedade como um grande político, e Ele vai revolucionar, Ele vai tomar Roma, Ele vai fazer uma revolução social. Meus irmãos, onde nós estaríamos se Deus tivesse cumprido o plano deles? Aliás, vamos lá. Se Jesus tivesse seguido o plano que você tinha para você há 5 anos atrás, pensa há 5 anos atrás, o que você mais queria que acontecesse na sua vida. Se Jesus tivesse feito exatamente o que você queria, onde você estaria? Muitas vezes a nossa crença apaixonada causa divisão. Divisão na família,
divisão no trabalho, briga na igreja, divisão por bobeira, por paixão, porque eu acho que está certo, porque eu estou apaixonado por aquilo. Mas nem tudo que eu sou apaixonado está certo. Vamos ser sinceros? A gente tem paixão. A gente coloca a culpa o tempo todo no diabo, mas o diabo só trabalha com a ferramenta que a gente coloca na mão dele. Tiago 1,14 diz que cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Eu sou tentado quando eu sou atraído por aquilo que o meu coração deseja, pela minha cobiça. Eu dou a arma na mão do diabo. Coisa terrível é quando Deus nos entrega a nossa própria concupiscência, a nossa própria cobiça. Terrível. Às vezes o nosso problema é que a gente fica tão apegado àquilo que a gente sonhou, que a gente planejou, que a gente não consegue compreender que pode ser completamente diferente do que Deus fez. Olha esse caso. Amy era uma menina linda, de 5 aninhos. Sua família era cristã, todos iam ao domingo, todo domingo, faziam cultos domésticos. Ela era muito feliz, só que ela tinha um desejo secreto, 5 aninhos. O desejo secreto dela é que ela queria ter olhos azuis claros, porque a sua mãe, o seu pai, todos os seus irmãos tinham olhos azuis claros. Um dia na escola bíblica ela aprendeu, Deus responde todas as nossas orações. Quando ela aprendeu isso, ela ficou numa ansiedade, ela não via a hora de ir dormir para se ajoelhar na caminha dela antes de dormir e pedir a Deus em oração pelos olhos azuis claros. Assim ela fez, teve fé. Uma fé pura, sincera de uma criança. Assim que ela acordou, ela correu para o espelho, abriu o olho, olhou. Seus olhos continuavam castanhos. Ela ficou muito decepcionada com Deus. Deus não ouviu a oração dela. Mas com o passar dos anos ela superou, cresceu, se esqueceu disso. Anos depois, ela foi enviada como missionária para comprar crianças para Deus. Era um lugar onde as crianças eram vendidas pela família e passavam fome, e elas eram vendidas para serem sacrificadas num templo. Então ela comprava as crianças para libertar as crianças e essas crianças terem Jesus e viverem a vida delas, longe desse fim trágico, né? Só que para poder entrar nesse templo, para comprar essas crianças, ela precisava usar tipo aquelas burcas, sabe? Que fica só os olhos de fora. Tapar o cabelo e tudo para não ser reconhecida. Passou pó de café na pele, cobriu, se vestiu como as mulheres do local e andava livremente para fazer as compras. Um dia uma amiga missionária olhou para ela, toda disfarçada, e disse assim, puxa, Amy, como que você ficou bem caracterizada? Eu quase nem te reconheci. Você já pensou como que você faria para se disfarçar se tivesse olhos azuis como todos da sua família? Que Deus maravilhoso. Ele te deu olhos castanhos porque Ele sabia que isso ia ser essencial para a missão que Ele ia te confiar. Naquele dia ela se lembrou da sua oração. Se lembrou do quanto ela tinha ficado decepcionada com o não de Deus. Olhou para as 2 crianças que ela tinha acabado de comprar e no seu íntimo agradeceu a Deus por um dia ter dito não para ela. Se sentiu com o passar dos anos aquilo que a palavra diz, nós somos barro. Ele é o oleiro e todos nós somos obras das suas mãos. Que bênção é o não de Deus. Mas outra lição que a gente tira aqui é que descobrir que o plano de Deus é diferente do nosso é uma oportunidade da gente mostrar lealdade e amor de verdade. Quando os planos de Deus são diferentes do nosso, a gente tem 2 escolhas. Ou fugir, nos agarrar ao nosso próprio plano e rejeitar Deus, porque a gente acha que o que a gente faz é certo, né? Ou demonstrar nossa lealdade e falar, Senhor, não era isso que eu queria não, vou ser bem sincero, não vou mentir para você não. Mas eu confio que o que o Senhor tem para mim é o melhor e mesmo chateado eu vou ser leal e eu vou seguir com você até o fim. É fácil a gente se esquecer de quem a gente é, quando a gente está frustrado. Quando as coisas não saem como a gente queria. Romanos 9, 20, a palavra diz assim, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Irmãos, a gente precisa
fazer de tudo para não repetir na nossa vida o que aconteceu em Mateus 16, 22. Nunca, Senhor! Esse plano, nunca! Quando o plano de Deus for diferente do que a gente achar que é melhor, a gente não pode fazer igual a Pedro e repreender Deus. Pedro repreendeu Deus. É espantoso perceber como a nossa reação às vezes é muito parecida com a de Pedro. Quando acontece um acidente, por exemplo, o que a gente fala? Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Quando algo vai atrasar, quando a gente começa a ter que esperar demais por alguma coisa que a gente estava ansiando, a gente começa num tom de exigência, de rapidez, urgência diante de Deus, a gente fala, não, Deus tem que fazer alguma coisa, senão o quê? Ele é Deus. Ei, Ele é Deus. Ou a gente fala assim, ó, a gente faz aquela ameaçinha, né? Coisa de criança. Ou ele faz, ou eu tô fora. Oh, perdeu, hein? Deus perdeu a beça, hein? Se ele não fizer, eu também não faço mais nada na igreja. Cara, aí eu já estou vendo. Depois que você falou isso, está uma loucura no céu. O céu está todo se movendo. Irmão, a gente não dá ou não dá uma de Pedro? A gente dá uma de Pedro, repreende Deus, começa a dar ordem. Irmão, se você não fizer nada na igreja, quem vai perder é você. Ai, que horror, pastora, que isso? Essa é bem da verdade. Para achar que Deus precisa de você. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Ele ama você. É totalmente diferente. Ele ama tanto que mesmo sem precisar, Ele escolheu que quer ter você fazendo parte daquilo que Ele está fazendo. Olha que coisa linda. Mesmo sem precisar, você é importante. É importante que você esteja. Porque Ele te ama. Ele quer a tua presença ali com Ele. Ele deseja a tua presença ali com Ele. Por amor. Por amor. Tem um teólogo que diz assim, o plano de Deus não está sujeito à mudança. Ele só pode ser crido ou rejeitado, mas nunca alterado. Irmão, ou você crê ou você rejeita. Alterar, você não vai alterar. É plano de Deus, acabou. Conselho? Crê. Fica fazendo força não, Jonas. Crê. Crê. João 13, 7. O que eu faço, você não entende agora, mas você vai entender depois. É nessa hora que a gente tem a oportunidade de mostrar que a gente é leal de verdade. Mesmo contra a nossa escolha, mesmo contra a nossa vontade. Mas um outro ponto importante. Mostre lealdade a Deus usando a definição de Deus, não a sua. Pedro acreditava que o maior ato de amor que ele poderia demonstrar era proteger Jesus de qualquer mal. Só que o maior ato de amor a ser praticado era justamente o que Pedro queria impedir, Jesus indo para a cruz. Mesmo Pedro tentando proteger, Jesus era sábio para perceber que aquelas palavras eram uma tentação, que talvez poderia impedir ele de ir para a cruz. A tentação de abandonar o plano de Deus, a tentação de fazer o que ele acha bom, que é mais confortável, a tentação de ter a aprovação dos homens, porque Jesus sabia que ir para a cruz ele ia ser uma decepção para muita gente. Jesus sabia que quando ele fosse ser preso, quando ele fosse ser humilhado, muitos iam olhar e iam se decepcionar. Caramba, aquele Jesus que ressuscitou Lázaro, é esse aí que está sendo humilhado e ele não faz nada? Ele sabia que ele ia virar uma decepção. Irmãos, quantas vezes a gente rejeita o plano de Deus para nós, porque a gente não quer decepcionar as pessoas. Quantas vezes eu deixo de viver a vontade de Deus na minha vida, porque eu não sei como as pessoas vão reagir. Meus irmãos, obedeça, siga, e as pessoas, o Senhor cuida delas. Esteja no lugar certo. E o lugar certo é o centro da vontade de Deus. Mas olha que interessante, a nossa cultura, ela fala de amor
como se fosse assim, ó, a gente embrulhando aquelas pessoas que a gente ama num casulo, sem deixar que nenhum mal aconteça a elas. Isso é amor. A nossa cultura comunica que é, inclusive, falta de amor permitir que a pessoa experimente as consequências das decisões dela. É falta de amor permitir que quem eu amo sofra. É o que a nossa cultura diz. Aliás, às vezes a gente age como se fosse pecado sofrer. Como se fosse pecado. A gente diz, não, Deus não ia permitir que isso acontecesse. Quando algo acontece com os nossos queridos, a gente corre para evitar que eles sofram as consequências. E a gente acha que isso é amor. A nossa definição de amor é totalmente diferente da definição de Deus. De acordo com a nossa definição, ninguém pode sofrer. Para Deus, o maior ato de amor da história envolveu muito sofrimento e do seu filho. O seu único filho. E que lição a gente tira disso? Muito sofrimento que a gente hesita em aceitar pode ser a opção mais amorosa de Deus para nós. Salmo 119 diz assim: foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Em Tiago, a gente é exortado a considerar motivo de alegria passar por provações. Pode ser a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, você ser demitido de um determinado emprego. Às vezes, o não de Deus é a melhor bênção que você vai receber. Quando a gente impede algumas coisas, a gente impede alguns ensinos de Deus para nós. O não pode ser a mais bela prova de amor de Deus por você. Lembra de Sansão? Sansão pediu, mesmo sabendo que era errado, para casar com uma filisteia. Os pais deixaram. E a vida dele foi destruída. Ah, se tivesse um não ali, né? Podia salvar esse menino. Lembra do filho pródigo? Pediu a herança do pai, enquanto o pai estava vivo. E passou por um abismo terrível. Ah, se tivesse ouvido um não, hein? Que bênção receber um não de Deus, meus irmãos. Tem uma música que diz assim: portas que fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero e não espero o que dele não procede. Eu sei o que eu prefiro. Nem sempre é o melhor para mim. Abrindo e fechando são portas que orientam. No tempo certo e como ele escolheu para mim, eu prossigo o meu caminho confiando nas palavras dele. Porque os que nele esperam jamais se frustrarão. Jesus chegou para Pedro e disse: arreda-te, Satanás. Você é pedra de tropeço para mim. Você não cogita das coisas de Deus. Você cogita das coisas aqui da terra. Uma das mais duras repreensões de Jesus na Bíblia foi essa. Ele chama Pedro de Satanás, porque Pedro empresta a boca para fazer uma proposta diferente da proposta de Deus para a vida dele. Jesus lembra a Pedro que essa proposta de nos desviar do plano de Deus é sempre uma proposta do inferno. Por isso que ele fala Satanás. No fundo, o que Pedro disse foi: Jesus, você pode ter a coroa sem precisar morrer. Não existe coroa sem cruz, meus irmãos. Se você está buscando uma coroa sem cruz, você está buscando fugir do caminho que é estreito. A porta larga é a porta da perdição. Cuidado. O diagnóstico de Jesus foi: você não está vendo as coisas de Deus, você está olhando as coisas da terra. Vocês lembram de Jó? Jó era um homem íntegro e fiel. Deus que disse isso. Sou eu não, foi Deus que disse. Mas ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos, ele perdeu tudo. Tudo. Ele perdeu até a sua própria saúde.
E Jó não entendia por que ele, íntegro, estava passando por isso. Ele fez tudo certinho. Ele acreditava equivocadamente que se eu fizer tudo certo, só vai acontecer coisas boas. Se eu fizer alguma coisa errada, vai acontecer coisa ruim. Não, irmãos. Acontecer coisas ruins é a vida. As lágrimas fazem parte da vida. Se você evita as lágrimas, você evita viver. E viver é muito importante. Jó estava em crise e ele começa a perguntar para Deus: olha o que eu estou passando, se sentindo injustiçado. E Deus aparece e começa a fazer um monte de pergunta para Jó. Jó queria entender por que ele estava passando por isso. E Deus vira para Jó e fala: Jó, você estava aqui quando eu criei o crocodilo? Hã? Imagino que Jó deve falar: do quê? Deus, desculpa, qual assunto? Estou falando da minha dor, estou falando do meu problema. Você está me perguntando do crocodilo? Deus começa a fazer um monte de perguntas sem nexo, e a gente não consegue entender. Quando você começa a ler Jó, você não entende por que Jesus está falando tanto. Você fala assim: caramba, o que eu espero quando alguém está sofrendo, como Jó estava sofrendo, é que Deus pegue no colo e fala assim: oh, meu bebezinho, eu não vou deixar nenhum mal acontecer com você. Mas Deus não faz isso. Deus chega e fala: quando eu criei o firmamento, você estava? E as estrelas do céu, sabe dizer quantas tem? Me fala, Jó, me fala. E eram só perguntas que Jó só podia responder: não sei, não sei, não sei, não sei. O que Deus estava querendo dizer para Jó era: Jó, pegue todas as perguntas que você me fez e junte com todas as perguntas que eu te fiz. E entenda, você não precisa ter resposta para tudo. Você precisa crer que o teu Redentor vive. É só o que você precisa. E Jó creu. E o Redentor dele apareceu. Esteja disposto a obedecer, meus irmãos. Eu queria terminar com um texto que sempre me marca muito sobre a vida de Pedro. Mas eu queria terminar com esse texto mas eu quero que você pergunte a si mesmo: que pedra eu quero ser? A pedra que é conduzida pelo aquilo que acontece ao meu redor, e está difícil pra caramba o que acontece ao meu redor, e eu acabo me tornando uma pedra de tropeço? Ou uma pedra que edifica, e que se torna uma rocha inabalável, toma pancada pra caramba, mas está ali, e através dessa pedra, realidades vão ser transformadas. Pense nisso. O texto diz o seguinte sobre Pedro: no começo eu não gostei dele. Ele me parecia metido, arrogante, orgulhoso. Falava muito, chamava a atenção para si. Discordava sempre e de quase tudo. Era um caso quase que perdido. Era Pedro. Teve a sorte de ser encontrado por Jesus. E acreditem, Jesus gostou dele. Chamou para ser um dos seus obreiros e tornarem-se amigos chegados. Não é isso que Jesus sempre faz? Não seleciona os seus amigos com critérios objetivos e com o coração do tamanho do mundo. Abraça todos, almoça com todos, conversa com todos. Eu penso que a conquista aconteceu no primeiro encontro. Ele tinha um olhar diferente, ele tinha um olhar irresistível, ele falava com ternura impactante, com uma autoridade tão grande, que não precisava de um discurso muito longo, ele apenas dizia: segue-me, e era seguido. Isso ficou marcado no coração de Pedro. Ele nunca mais esqueceu as lições de amor ensinadas por aquele que veio a ser seu mestre. Como eu disse no início, ele não era uma boa figura, não. Em pouco tempo ele demonstrou quem ele realmente era. Deixou o amigo sozinho, negou, traiu, fugiu, se acovardou. Então eu tenho mais razões ainda para não gostar de Pedro. Até o momento em que eu descubro Pedro escondido
entre as pilastras do pátio, envergonhado, com os olhos vermelhos, um choro compulsivo. Dá para notar a angústia dele quando perguntam para ele: o que há contigo? Soluçando, ele responde: ele me avisou, e agora? Ele me avisou, como eu posso viver sendo inimigo do meu mestre? Naquele momento eu tive a minha alma derretida, porque eu vi um homem que sabia se arrepender. Ouvi um coração cheio de amor, arrependido, gritando, como que pedindo para o seu grande amor voltar. E ele voltou. Estavam voltando da pescaria, Pedro e alguns amigos, quando encontraram com Jesus. Escutem, coração acelerado, observem, olhar assustado, toquem em suas mãos, vejam, tão geladas, é a emoção do reencontro. O estonteante silêncio da potente voz suave se ouve: Pedro, tu me amas? Chegou a hora do coração falar. Pedro poderia ter pensado que de nada mais adiantaria, que qualquer resposta seria como nada diante do que ele fez. Mas outra vez o mestre pergunta: tu me amas? Lágrimas, vergonha, arrependimento e esperança se misturam nessa hora. Mas pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas de verdade? De cabeça baixa, olhos meio abertos, voz embargada, ele sussurra: olhe-me com os olhos do teu coração, por favor, e veja que apesar das manchas que eu pintei no meu passado, eu te amo. Foi o suficiente para fazer estender sobre o passado vergonhoso as tendas da graça de Deus e do amor infinito dele, que ultrapassam as raias da compreensão humana, atingindo qualquer coração que se abra com sinceridade em busca de um perdão. Sabe que agora eu sinto saudade de Pedro? Eu queria que ele me contasse a sensação dele quando recebeu o perdão imerecido. Eu queria que ele descrevesse para mim os traços do rosto do Nazareno, enquanto curava o seu coração rasgado. Eu pediria que ele me contasse detalhes do diálogo que não foram descritos no Evangelho. E eu faria um apelo dizendo: Pedro, me ensina a levantar de cada queda e a não ter vergonha de pedir perdão quando precisar. Feche seus olhos. Quem você quer se tornar? Uma pedra que sabe fazer o caminho de volta, ou uma pedra de tropeço? Eu quero fazer uma primeira oração com aqueles que estão precisando de um recomeço, que querem um novo fim e precisam desse recomeço. Se alguém está aqui hoje e falou: pastora, eu não sei, eu senti algo muito forte no meu coração, é para mim isso, eu preciso de mudança na minha vida, eu preciso que Jesus entre na minha história, como eu nunca deixei Ele entrar. Eu preciso fazer essa oração aí de Pedro, eu preciso me arrepender, eu preciso começar de novo. Você quer entregar a sua vida a Jesus e recomeçar? Levanta a sua mão bem alto onde você está, que eu quero fazer uma oração específica por você. Deus abençoe lá atrás. Levanta que eu quero ver. Deus abençoe aqui, estou vendo. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe aqui também. Lá atrás também estou te vendo. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Levanta sua mão bem alta aqui, do lado aqui, estou vendo a senhora. Deus abençoe. Levanta sua mão bem alta, eu quero um novo recomeço. Lá atrás estou vendo, Deus abençoe. Aqui também estou te vendo, Deus te abençoe. Ali atrás estou vendo o Senhor, Deus te abençoe, pode abaixar. Ali atrás agora estou te vendo, Deus te abençoe. Quem mais? Eu quero um novo, eu preciso que Jesus entre na minha vida, como eu nunca deixei Ele entrar. Eu preciso da graça de Deus. Levanta a sua mão bem alta, eu quero orar com você. A gente vai estar junto nisso. Tem mais alguém? Deus te abençoe, estou te vendo. Você que levantou a sua mão, eu quero que você venha aqui ao altar, que eu quero orar com você, eu quero tocar em você, eu quero abençoar você. Vem aqui em nome de Jesus, sai do seu lugar,
vem aqui que eu quero orar especificamente por você. Pode sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou fazer uma segunda pergunta, você também vai sair do seu lugar. Pode vir aqui em nome de Jesus, você aí atrás que levantou a sua mão, vocês aqui no meio que levantaram, eu preciso orar com você. Pode levantar em nome de Jesus, vem em nome de Jesus. Líderes de célula, podem nos ajudar aqui? A gente tem um presentinho também, tá, gente? É uma surpresinha simples para você que levantou a sua mão. Pode vir aqui em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, eu vou orar daqui a pouquinho por você. Glória a Deus. Você que levantou, pode vir aqui. Tem mais pessoas que levantaram em nome de Jesus. Pode vir aqui. Não precisa ficar com vergonha não, gente. Pode vir aqui. Em nome de Jesus, a gente precisa te entregar algo. E a gente precisa orar com você aqui. Por esse novo começo. Pode vir aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Pode vir aqui, eu estou te esperando. Todo mundo que levantou a mão, gente. Eu quero orar. Eu vou começar a orar quando todo mundo chegar aqui. Pode vir aqui em nome de Jesus. Você está com vergonha de vir, cutuca a pessoa que está do seu lado. Você que já fez essa oração um dia, cutuca quem está do seu lado e fala assim: quer ir lá? Eu te levo. Faz isso. Não estou vendo você fazer não. Faz isso, cutuca a pessoa. Quer ir lá agora? Vamos mudar a vida agora? Eu te levo. Cadê? Fala, coragem, vem. Em nome de Jesus. É um novo tempo, é um novo tempo, é uma nova história que Jesus está escrevendo sobre você. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está aí sentado, vamos aplaudir ao Senhor por essas decisões? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Louvado seja Deus. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém quer começar uma nova vida com Jesus? Uma nova história. Construir o novo de Deus. Mais alguém? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nós vamos orar com vocês. Nós vamos orar com vocês. Pode vir em nome de Jesus. Eu quero fazer uma segunda pergunta. A segunda pergunta é para você que passou por uma grande frustração esse ano já. Passou por uma decepção com pessoas. Passou por uma decepção com amigos, com a família. E você não está entendendo por que você está passando por isso. Mas hoje o Senhor te falou. Hoje o Senhor te deu o entendimento que você precisava. E você entendeu, o plano dele é o melhor. E eu jamais vou deixar que situação nenhuma me torne pedra de tropeço. Eu quero ser uma pedra inabalável. E eu quero ser vencida pelo Senhor. E eu quero dizer hoje no teu altar: Jesus, o Senhor me venceu. Eu quero deixar no seu altar o plano que eu tinha, para que o teu plano prevaleça. Quem quiser fazer essa oração, eu quero que saia do seu lugar agora e venha aqui na frente em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pode vir aqui em nome de Jesus. Pode vir quem quer fazer essa oração. Em nome de Jesus. É noite de marcar a tua vida. É noite de marcar a tua história. Em nome de Jesus. Pode vir. Noite de milagre. E o não de Deus pode ser o maior milagre que você vai receber na vida, que você vai agradecer para sempre. Pode vir. Às vezes você quer agradecer por um não. Senhor, obrigada porque o Senhor não ouviu a minha oração. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Senhor, o que o Senhor tem é melhor. O que o Senhor tem é melhor. O que o Senhor tem é melhor. Pode vir em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu vou pedir para o louvor cantar uma canção. Enquanto eles cantam, você vai vindo aqui e eu vou orando com você. Pode vir no seu lugar. O louvor vai estar cantando uma canção e a gente vai estar orando aqui. E você pode sair do seu lugar. Milagres eu verei.
Pai, obrigada porque o Senhor se manifestou com poder, com glória nessa noite. Obrigada pela tua visitação, Espírito Santo. Obrigada porque cadeias foram quebradas nessa noite. Em nome de Jesus, eu te agradeço porque todo pensamento de morte caiu por terra em nome de Jesus. Todo pensamento de rejeição caiu por terra hoje em nome de Jesus. Eu te agradeço porque nós sabemos agora, temos convicção que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cremos nessa verdade, tomamos posse dela hoje, e cremos que o teu caminho é o melhor. Mesmo que seja com lágrimas, é o teu caminho que nós vamos seguir. Mesmo que seja em sofrimento, é o caminho que nós escolhemos. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos não se comparam com a glória que há de ser revelada a nós. Nós te amamos mais do que as coisas dessa terra. E por isso, Jesus, hoje nós tivemos um encontro apaixonado com o Senhor e alinhamos o nosso coração para enfrentar o que for, porque nós sabemos quem cuida de nós. E por amor ao Senhor nós vamos seguir firmes para nos tornar a pedra inabalável, na qual o Senhor vai construir uma edificação que vai deixar um legado imensurável nessa terra. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Nos dá a graça que a gente precisa nos momentos mais difíceis, mas nos dá a graça também nos melhores momentos, para que a gente não fuja da tua presença. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo e eu declaro que as mais ricas bênçãos estão sobre eles. E nessa hora, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo o Filho e as consolações, as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja de Cristo, aqui e nos quatro cantos dessa terra. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor.